pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal, mais uma vez aqui pontualmente, voltando aqui, né, retomando os nossos trabalhos diários para manter você, cidadão de bem, cidadão brasileiro, muito bem informado do que está acontecendo na política nacional, política internacional. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele está me concedendo em estar aqui na presença de todos vocês e principalmente agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho aí do tempo de vocês para estar aqui, acompanhando aqui o nosso canal, prestigiando aqui o nosso trabalho. Desejo a todos vocês um excelente dia, melhor, né? Um excelente final de semana aí para todos, que esse final de semana seja repleto de muitas alegrias, muitas conquistas, muitas prosperidades. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todos vocês que estão por aqui prestigiando o nosso canal. Vamos lá, pessoal. Vejam só, Jair Messias Bolsonaro, ele acabou de participar aqui de uma live e ele decidiu revelar toda a verdade, tudo aquilo que ele sabe com relação a USAID, tá? Essa estrutura das trevas que, segundo Eduardo Bolsonaro, foi utilizada, tá? Para derrubar o Bolsonaro aqui no Brasil. Então, o Bolsonaro, pela primeira vez, fez revelações bombásticas com toda essa estrutura que foi desmantelada, né, pelo Donald Trump e pelo Elon Musk ali nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro decidiu jogar a lama no ventilador, entregou todo mundo e nesse vídeo ele revelou toda a verdade que está por trás dessa estrutura USAID. Ele, né, o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, os dois juntos, trazendo aqui essa bomba gigante. E, gente, tá pânico geral no STF, gente, tá? O Bolsonaro fez uma denúncia gravíssima e essa denúncia atingiu em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Vou trazer também esta informação que abalou, gente. O STF tá em chamas com essa denúncia que o Bolsonaro acabou de fazer. E eles têm bastante motivo para estar bastante desesperados. Vocês vão entender tudo, porque eu vou trazer tudo muito bem explicado nesse vídeo também para todos vocês. E, gente, a Folha de São Paulo destruiu Luiz Inácio Lula da Silva sem dó e nem piedade em uma matéria que acabou de fazer uma revelação desesperadora, chocante para o Lula, gente, tá? É muito pior do que a gente imagina. Vocês vão entender tudo. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, antes de dar início aqui e trazer as informações, eu vou fazer uma enquete com todos vocês que estão do outro lado. Eu gostaria que vocês lessem aqui essa manchete e colocassem aqui a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Olhem só a pergunta que eu vou fazer. Aliados de Lula culpam o preço do dólar e crise do Pix por queda na popularidade do Lula. Ou seja, o Lula teve uma queda, né, da sua popularidade, ela simplesmente despencou, foi a notícia que mais reverberou aí nas principais mídias do Brasil inteiro, caiu ali 24%, inclusive foi uma bomba divulgada pelo Datafolha, essa pesquisa Datafolha foi divulgada pela Folha de São Paulo, simplesmente trazendo aquilo que o povo já sabia, que o Lula despencou, o Lula caiu, o Lula definitivamente tá acabado. Aí, gente, tá? Os aliados do Lula tá colocando a culpa nessa queda desastrosa do Lula na alta do preço do dólar e na crise do Pix. Mas você que tá do outro lado, eu queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários, na sua opinião, o que é que o Lula fez que derrubou ele aí nessa última pesquisa? Por que ele despencou tanto? Foi a maior queda de todos os 3 mandatos do Lula, até maior do que na época do escândalo de corrupção da Lava Jato, da Petrobras e todos aqueles escândalos. Lula caiu mais do que naquela época em que o nome dele estava assolado, enterrado em escândalos de corrupção. Na sua opinião, aqui nesse Lula 3, esse terceiro governo do Lula, na sua opinião, qual foi o motivo que fez o Lula ficar acabado, derreteu aí nessa última pesquisa? Quero ver, faço questão de fazer campanha para ver a sua opinião. Quero ver se você está antenado aí nos desastres do Lula nesse desgoverno. Na sua opinião, você acha que também foi a alta do dólar? Você acha que também foi aquela questão do Pix que queimou muito Lula? Ou você acha que o buraco é muito mais embaixo e que o problema é muito mais grave? E qual é esse problema que você acha
que agravou essa queda do Lula? Coloca aqui embaixo nos comentários. Pessoal, e logo de cara, deixa eu já trazer para vocês, Jair Messias Bolsonaro acaba de revelar absolutamente tudo sobre aquela questão da interferência na USAID aqui no Brasil, gente, tá? Eu tive acesso aqui a esse vídeo, ele concedeu aqui, ele participou, né, de uma live aqui, e ele simplesmente, assim, revelou muita coisa grave, gente. Assistam esse vídeo com muita atenção, porque a coisa é muito mais grave do que a gente imaginava. Assistam. O ideal é quando você próprio, né, pode resolver os seus problemas. Mas o Brasil não tem forças para resolver seus problemas, que começa com a falta de liberdade de expressão. Então a eleição do Trump, para nós, foi excepcional. Obviamente ele voltou mais preparado, com mais vontade e atacando os pontos principais. A questão de USAID, que segundo Mike Pence interferiu nas eleições brasileiras, segundo ele diz, com seus conhecimentos, se não fosse o USAID, eu continuaria presidente do Brasil. E nós sabemos como funcionou aqui as eleições do Brasil, né? E obviamente, para funcionar daquela maneira, precisava de dinheiro. E o TSE gastou. Estamos aguardando, finalmente, para que, dado essa auditoria que está sendo feita nos Estados Unidos, mostre que realmente recursos vieram para cá. Vários parlamentares da direita aqui estão pressionando o Tribunal Superior Eleitoral para que eles digam se receberam dinheiro ou não. E isso estourou aproximadamente 30 dias, né? E o Tribunal Superior Eleitoral está simplesmente silente, não fala nada. Esse silêncio nos faz aumentar aí para um ponto de quase certeza que teve dinheiro de fora. E eles interferiram aqui nas mídias sociais, nas mídias digitais, né? Nas milícias digitais aqui, de maneira geral. E contra mim foi pesada a campanha aqui. E para o nosso lado, nós não usamos as mídias com impulsionamento. Mesmo com algo orgânico, nós éramos, inclusive, preventivamente proibidos de tocar em certos assuntos. Por exemplo, na campanha não podia falar que o Lula tinha amizade lá atrás com o Chaves, com Maduro, com Ortega, com Ahmadinejad, com as ditaduras do mundo todo. Eu não poderia falar que o Lula, com a imagem dele mesmo, defendia o aborto, defendia que se furtasse ou que se roubasse celular aqui no Brasil para tomar uma cervejinha. Você pode ver, tem certas coisas que você fala no Brasil, pouca gente vai entender. Mas, por exemplo, eu queria, numa das inserções, falar que em 2009, Lula esteve lá no Irã e, junto ao Ahmadinejad, foi defender que aquele país pudesse enriquecer urânio acima de 20%. É o percentual que lhe permite fazer uma bomba, tá? Então, não poderia falar isso aí. Eu não pude mostrar o Lula numa comunidade aqui tomada pelo tráfico, onde ele entra. O Lula não é o Flávio Dino, não, tá? Entra sem segurança nenhum, usa um boné típico da facção criminosa local, onde os fuzis daquela região, quando são presos, têm essa mesma marca, mostrar a sua amizade com o tráfico no Brasil. E ele sempre pregou aqui o desencarceramento. Ou seja, a bandidada toda, porque parte da bandidada vota dentro do presídio, acredite se quiser, a votação nele batia em 90%, o meu chegava próximo a 10%. Ou seja, tudo que não presta está do lado do Lula. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro, imagens do cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth, da minha passagem pela ONU. E mais, eles fizeram uma campanha, aí sim pode ter dinheiro de fora, né? Muito grande, junto aos jovens de 16, 17 anos, que nessa faixa etária você não é obrigado a votar, é facultativo, e fizeram uma campanha massiva em cima dessa garotada, de modo que 4 milhões de jovens se alistaram como eleitores. E essa faixa etária, no mínimo 3/4 vota na esquerda. Ou seja, só aí o TSE arranjou 2 milhões de votos para o Lula, que foi a diferença nas eleições. Outros fatos tinha também, não é apenas isso, mas é muito importante que um partido político no Brasil, que porventura use recursos de fora, ele tem seu registro cassado. E, obviamente, se o TSE, que devia fiscalizar isso aí, usou o recurso de fora para fazer esse tipo de campanha, eu não sei o que vai acontecer aqui, até porque esses que fizeram são são do Supremo Tribunal Federal, estão no topo aqui da hierarquia do Judiciário. Mas a gente vai ver como é que fica essa situação, de acordo com mais informações, porventura chegue dos Estados Unidos. Tá aí, gente, o posicionamento, né, do Bolsonaro com todo esse escândalo, né, revelado aí pelo Donald Trump, pelo Elon Musk, USAID, essa estrutura das trevas que pode ter interferido aqui no Brasil, né, para que fosse causada a queda de Bolsonaro aqui no Brasil, gente. Novas revelações sempre surgindo, né? Agora, que o Lula da Silva teve uma ajudinha, eu acho que nesse vídeo aqui do Bolsonaro, acho que ficou muito, mas muito bem resumido, né? Muito bem explicado, né, gente, tá? Próxima informação na tela, daqui a pouco, gente, Folha de São Paulo destruiu o Lula sem dó e nem piedade, vocês vão entender porque eu vou trazer logo em seguida
a essa informação que foi divulgada aqui com relação ao STF, gente. STF, desespero total, pânico total dentro do STF, gente, tá? Isso aqui, inclusive, tem alguns estão dizendo que está sendo encarado como uma tragédia, né? Por quê, gente? O Bolsonaro denunciou, gente, tá? E essa denúncia do Bolsonaro atingiu em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E tem uma matéria, tá, do Igor Gadelha, do portal de notícias Metrópolis, falando sobre esse desespero do STF com essa denúncia do Bolsonaro à OEA, a esse que está aqui aparecendo na sua tela, que é o Pedro Vaca, que é um relator ali da OEA, o representante da OEA, que veio ouvir o pessoal aqui, tanto o STF, quanto a oposição, quanto os governistas. E é o seguinte, gente, o STF reagiu, né? Está reagindo às denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. Então, se está reagindo é porque Bolsonaro incomodou e muito, né? Vamos ver aqui a matéria. Ministros do STF reagiram nos bastidores às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Conforme noticiou o Metrópolis, na coluna Paulo Capelli, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante o encontro com uma comitiva da OEA na quinta-feira em Brasília. A comitiva ela liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca, Vila Real, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O colegiado faz parte da OEA. Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes ajustaria depoimentos, né, faria pesca probatória e prenderia suspeitos sem que haja denúncia formalizada, né? O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política. A notícia foi muito mal recebida por Moraes e outros ministros do STF, ou seja, o Alexandre de Moraes e outros ministros não gostaram dessa denúncia que o Bolsonaro fez ao Pedro Vaca, né, à OEA. E eles não gostaram. E segundo apurou a coluna Igor Gadelha, Moraes fez chegar a defesa de Bolsonaro, que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Ou seja, né, eles apuraram que o Moraes, de uma forma ou de outra, de uma forma indireta, né, fez com que chegasse até os advogados do Bolsonaro que o Moraes não gostou dessa denúncia que o Bolsonaro fez ali, dessa denúncia que atingiu em cheio, né, diretamente praticamente ali o Alexandre de Moraes, né, como noticiou a coluna Igor Gadelha mais cedo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve denunciar Bolsonaro nos próximos dias em alguns inquéritos, nos quais o ex-presidente foi indicado pela Polícia Federal. Resumindo aqui para vocês, gente, tá? O Bolsonaro teve uma reunião com o Pedro Vaca e durante essa reunião ele denunciou alguns abusos que vem acontecendo por parte do judiciário brasileiro e fez algumas denúncias gravíssimas exatamente contra o Alexandre de Moraes, e isso deixou o ministro do STF extremamente irritado e fez com que, de forma indireta, o seu descontentamento chegasse até a equipe, o corpo jurídico ali do Bolsonaro, gente, tá? Isso aqui é briga de cachorro grande, tipo assim, pô, o Bolsonaro me denunciar lá no pessoal da OEA, porque o Alexandre de Moraes sabe que vai ser feito um relatório, e esse relatório deve chegar nas mãos do Donald Trump, do Elon Musk. Então, existe uma certa apreensão por parte de ministros do STF no que vai constar nesse relatório. E claro que o Pedro Vaca, o relator aqui, se o Bolsonaro fez denúncia contra ministros do STF, se ele for realmente imparcial e justo, essa denúncia deve ser anexada nesse relatório, que deve ser preparado aí nas próximas semanas para ser entregue ao governo dos Estados Unidos, mais precisamente Donald Trump e Elon Musk. E o que será feito logo em seguida é que a grande expectativa do povo brasileiro, não só aqui, né, não está acontecendo, a gente está aí na expectativa do que é que vai acontecer com essas denúncias que estão sendo feitas aqui no Brasil para o pessoal da OEA, que deve fazer esse relatório e entregar em mãos ali do Donald Trump e do Elon Musk, gente, tá? Então, ou seja, uma bomba gigante vai explodir aí nas próximas semanas e a gente vai acompanhar tudo bem de pertinho. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui nesse canal, tá?
E agora, gente, Folha de São Paulo destruiu Lula da Silva sem dó e nem piedade. Inclusive, foi a Folha de São Paulo que publicou, né, a sua última pesquisa da Datafolha, simplesmente dizendo que o Lula derreteu. O Lula tá acabado. Essa última pesquisa, a sua popularidade aí despencou o quê? 24%. Pior do que na época do escândalo da Lava Jato, para vocês terem noção da gravidade da situação. Aí vem a Folha novamente e faz aqui uma matéria como essa. Pesquisa mostra tarefa difícil na recuperação de Lula para 2026, porque assim que o Donald Trump foi empossado presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo o Lula estava aqui no Brasil, uma reunião, né, ministerial com seus ministros, e estava dizendo ali, ó, a partir de agora o foco é 2026. Ao mesmo tempo em que o Bolsonaro tomava posse, né, como presidente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Lula da Silva estava dizendo para os seus ministros que era para todos ficarem juntos, unidos, fazer campanha nas redes sociais, fazer campanha para o Lula em 2026. Então, o foco do Lula, logo na primeira reunião ministerial, já foi deixar claro, campanha para 2026, fazer campanha para o Lula para 2026. Aí veio uma matéria dessa ontem da pesquisa da Datafolha dizendo que o Lula simplesmente está acabado, 24 pontos percentuais, assim, ele despencou, né? Como eu disse ontem, tem um pessoal até que gostou muito, né? Que eu citei com o exemplo. O Lula caiu igual uma jaca podre, mas daquelas podre mesmo, gente, tá? E tá um desespero total, gente, tá um pânico total dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto, do Palácio do Alvorada. Alguns aliados ali, interlocutores, líderes próximos do Lula, diz que o Lula tá... Gente, o Lula tá assim... desesperado com essa matéria da Folha de São Paulo, que simplesmente explodiu nas principais manchetes do Brasil inteiro. Aí vem a Dora Kramer, colunista aqui da Folha, e diz que acabou pro Lula, gente. Muito dificilmente o Lula recupera para 2026. Essa última pesquisa que mostrou agora. Pergunta que fica diante da situação periclitante para o presidente Lula, né, e o PT, mostrada na pesquisa Datafolha, é se ele conseguirá se recuperar como fez, né, no curso do primeiro mandato em decorrência da crise do mensalão. A retomada do Leme diante de um tombo de 11 pontos percentuais em 2 meses não é missão impossível, embora seja uma tarefa muito, mas muito árdua, né, do que foi em 2005. Na ocasião, Lula enfrentou as circunstâncias adversas, derrubou a tese de adversários que optaram por deixá-lo sangrar politicamente no lugar e pedir impeachment, e se reelegeu. Agora é tudo muito diferente, os índices de reprovação são muito piores. Lula perdeu 22 pontos entre seus eleitores, caiu na preferência dos nordestinos e dos mais pobres, isso no período em que o governo resolveu dar uma virada na comunicação, acreditando ser este o problema. E o tiro saiu pela culatra, né? Parcela dos que avaliam Lula como ótimo ou bom cai de 35% para 24%. Meu Deus, gente, que tombo, que rasteira que o Lula levou aqui de ontem para hoje com essa matéria da Folha de São Paulo. Conforme os avisos gerais ignorados pelo Palácio, o da questão, o X, né, da questão não estava na troca da embalagem, bem como não estará na informe ministerial. O enrosco está nos meios e modos do terceiro mandato. O presidente Lula registra a pior avaliação dos seus 3 mandatos. A avaliação de cada governo por volta de 2 anos no mandato, gente, tá aqui. Que situação. Lula, 24%. Gente, meu Deus, as pessoas simplesmente não estão gostando desse presidente que volta ressentido, divisionista, né? Negacionista dos erros, né? Desconectado da atualidade, ufanista de si. Ele sempre foi dado, né, a fanfarronices, mas agora soa mal, né, em ambiente com economia ruim e oposição nos casos ativa ao enfrentamento. O Lula, que decidiu se candidatar pela 3ª vez, pondo em risco o capital conquistado na saída da segunda com 80% de aprovação, era alguém acostumado à bajulação, né, com fama de invencível, um político como nunca se havia visto antes. Mas tudo isso se degringolou, derreteu, gente, tá? Então, pois é isso que as pessoas se deparam na presidência com um homem normal, alcançado por
resumindo aqui para todos vocês, gente, essa matéria aqui da Folha de São Paulo está dizendo basicamente que, com esse desastre dessa última pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, que só confirmou, né, que o Lula está acabado, na verdade a Folha de São Paulo só veio confirmar aquilo que a direita, canais de direita, jornalistas de direita, né, vem dizendo aí há várias semanas. O Lula derreteu, o Lula acabou, o Lula está acabado, aniquilado na política brasileira. E segundo a Folha de São Paulo, vai ser uma tarefa praticamente impossível Lula reverter esse quadro desastroso e se candidatar e ter vitória em 2026. É isso, gente, tá? Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.